no nosso encontro da manhã de hoje. Lembrando a todos que nós somos essas criaturas divinas, aqui em aprendizado, na nossa escola planetária, no nosso planeta Terra. Que nós somos esses princípios inteligentes do universo, criados por Deus, simples e ignorantes, e estamos caminhando para a angelitude, para o trabalho, a construção do reino divino, do amor nos corações. Nós iniciamos os nossos encontros com clareza nossas consciências, o nosso modelo que Deus nos enviou para nos orientar, para nos direcionar, para nos auxiliar, para nos assistir. O motivo das leis divinas de ter sermos criados simples e ignorantes. Passamos pelo reino do mineral, pelo reino do vegetal, pelo reino do animal irracional. Estamos no reino do animal racional, a caminho da angelitude. E o nosso modelo, o governador planetário do amor, nosso Mestre Jesus, que nessas manhãs, em primeiro lugar, nós devemos sentir em nossos corações esse extremado amor, cuidado, bondade, que o nosso Mestre dedica a nós incansavelmente. Desde a formação, da aglutinação da matéria aqui no nosso planeta, e depois, há mais de 2000 anos, quando aqui reencarnou conosco, para exemplificar o nosso caminho a seguir. Então, que todos procurem na intimidade dos corações sentir, fazer essa conectividade de extremado amor, que nos movem, que nos acolhem, que nos assistem. E sempre falamos de algum exemplo de Jesus nessas manhãs que nós nos encontramos, né? Um deles é que, para que tenhamos certeza, ele não ia dizer as coisas para nós por qualquer razão. Tudo que Jesus dizia e fazia é um processo pedagógico profundo de educação para os nossos espíritos. E muitas vezes, na nossa insegurança, no nosso medo, na nossa dificuldade, ele nos disse sempre que quando nós nos encontrássemos, nós nos reuníssemos no nome dele, para trazer a nossas consciências os estudos, os esclarecimentos e os exemplos dele, ele estaria conosco. Ele estaria no meio de nós. E ele se faz presente em cada lar, em cada ambiente que nós estamos conectados, através dos seus mensageiros de amor e de luz, a acolher todos os nossos corações. E também Jesus nos disse que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do espírito, do alimento da alma, que é através dos nossos sentimentos. O que mantemos a maior parte do dia, dos nossos corações. Vamos todos nós, envolvidos por essas doces vibrações amorosas desses espíritos bons, nos conectarmos os nossos pensamentos a Jesus. E, em primeiro lugar, que vibra em nossos corações, que pulsa em nossos corações a alegria, o agradecimento por tudo nas nossas vidas. Especialmente nós, conectados aqui desta forma, encarnados, pela grandiosa oportunidade reencarnatória, pela família que temos, pelo ambiente que vivemos. Enfim, Jesus, quanta gratidão, Senhor, por tanto amor para conosco, por todos os atributos do Espírito Divino que somos,
e que já temos eles mais latentes ao nível do animal racional, ou seja, da humanidade. O nosso agradecimento, Jesus, por tudo. Benfeitores amigos, nossa gratidão imensa pela assistência, pelo amparo e pelo amor. Mas Jesus, também a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, Senhor. Na renovação, na transformação de energias doentes desequilibradas que ainda carregamos. Que tem dificultado tanto, Senhor, nós usarmos os nossos atributos sintonizados com as leis divinas do amor que estão nas nossas consciências. Por isso, Jesus, aqui estamos mais uma vez nessa manhã de hoje, brilhante com esse sol que aquece e ilumina os nossos corações, que energiza os nossos espíritos, que fortalece-nos. Queremos pedir, Senhor, ajuda-nos. Mais uma vez, como sempre tem feito, para fazer cessar em nós o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que todos os atributos que trouxemos, Senhor, sejam recursos divinos de amparo, de auxílio, de assistência e de amor. Que os nossos cérebros, Jesus, sejam fulcros de compreensão e de pensamentos bons. Que nossos olhos, Jesus, sejam instrumentos de compaixão e de percepção do bem e da vontade de servir. Ajuda-nos, Jesus, para que a nossa voz sejam recursos de levar o acolhimento, a concórdia, a paz, a alegria. Ajuda-nos, Jesus, para que os atributos da audição dos nossos ouvidos sejam fontes de recolhimento de coisas boas, de estímulos à bondade, à alegria, à compaixão e ao perdão. Ajuda-nos, Jesus, para que as nossas mãos sejam instrumentos de bondade, de amparo, de auxílio e de carinho. E que as nossas pernas sejam instrumento de nos levar a recursos para ajudar mais, servir mais, compreender mais e amar mais. Enfim, Jesus, sê conosco, para que através do suor das nossas testas, do nosso esforço, da nossa dedicação, sejamos instrumentos do seu amor, a quem quer que seja que aproximar de nós, nem que seja por um segundo apenas. Percebam, através dos nossos atributos, o seu amor, a sua paz, a sua luz. Porque só assim, como o Senhor nos disse, que o Senhor era o caminho, a verdade e a luz, e que ninguém chegaria ao Pai, ou seja, a construção de reino divino em nossos corações, se não for através de vós. Por isso, aqui estamos, Senhor, conectados com o seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Nós temos as nossas orientações, né?
lembrando sempre que nós aqui estamos reunidos com a permissão de Jesus e para debruçarmos, sobre os seus ensinamentos das leis divinas que regem o universo infinito. E como recomendação que nós temos, especialmente nós que fazemos parte aqui no plano físico, do Hospital Escola de Evangelização de Espíritos, Abraço Fraterno, cuja a diretoria espiritual o nosso professor Eurípides Barçanufo, que é espírito magnânimo, que tem a sua colônia espiritual dirigida pelo seu amor, chamado Colônia da Esperança, hospital criado com o objetivo de atender os espíritos que aqui trilharam a doutrina espírita e que muitas vezes não conseguiu aplicar no coração. E o nosso abraço fraterno no plano astral da Colônia da Esperança é um anexo desse hospital maravilhoso. E a recomendação do nosso professor é que sempre nós estudássemos o Evangelho. O Evangelho, segundo a doutrina espírita, a religião universal do amor e da sabedoria, E ele às vezes a gente brinca assim, ele é o manual do usuário da vida e do viver, E lembrando sempre que a nossa doutrina espírita, lá há mais de 150 anos, foi estruturada em 5 livros: Filosofia, Ciência, Religião, Céu e Inferno e a Gênese. E a religião, que é a religação, é exatamente o Evangelho. Então vamos lá, e temos estudado o Evangelho na sequência. Então hoje, nós estamos com a oportunidade do estudo do capítulo 22. Meus amados, como às vezes nós comentamos aqui, que o Evangelho ele veio estruturado lá primeiro, na estruturação da base das leis universal, de por que estudar, e ele veio do mais simples para o mais complexo, do mais concreto para o mais abstrato, e nós já estamos no capítulo 22. E o capítulo 22 está intitulado Não Separeis o que Deus juntou. Meus amados do céu. Estamos no século 21, e como é complexo ainda a compreensão e o entendimento evolutivo de hoje. Separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, tracinho, divórcio. Eu até sempre peço perdão para vocês, e que eu não tenho ainda entendimento, amor e sabedoria para talvez esclarecer tamanha profundidade de recursos que nos é trazido, E eu vou ler então aqui, depois nós vamos fazer os comentários aí, vamos ver como é que nós vamos desenvolver isso aí, porque, segundo a equipe dos benfeitores, inclusive do nosso hospital lá do Abraço Fraterno, benfeitores da equipe de Eurípides, diz que a partir praticamente da metade do século XX e já esse início de 20 anos do século XXI, a compreensão e a utilização do entendimento do que seja o casamento tem sido um dos maiores escolhos, uma das maiores dificuldades para os espíritos neste momento. Que ao longo de 40, 60 anos, os espíritos têm chegado ao mundo espiritual com ainda uma confusão, uma grande dificuldade para lidar com os propósitos do casamento. Então vamos lá, Como sempre, a doutrina foi estruturada, ela pegou lá os evangelhos, os esclarecimentos, e o Kardec, então, discorreu sobre o assunto. E o primeiro item, então, veja bem, a particularidade para que nós possamos entender e compreender melhor. Começa assim: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram:
Será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separes, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, aí eles retrucaram, né? Mas por que então retrucaram eles, né? Os fariseus retrucaram Jesus. Ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete um adultério. E aquele que desposa a sua mulher, que outro despediu, também comete adultério. Meus amados, acredito aqui que nós temos que considerar, em primeiro lugar, as circunstâncias desse diálogo há mais de 2000 anos. Como é que era a experiência, como é que era a vida lá na Palestina, como é que eram essas relações. Se nós observarmos, os fariseus ali, juntamente com o que veio a ter com Jesus, se nós percebermos, não foi para discutir se o divórcio era permitido ou não era permitido. Dá para se perceber que já naquela oportunidade, e se nós temos que observar também as circunstâncias. Esse diálogo não ocorreu entre Jesus e, de maneira geral, um espírito qualquer. Inclusive, vocês observaram como é que começou? Que os fariseus vieram tentar Jesus. Então, ali estava tendo um diálogo entre pessoas, espíritos, que eram os maiores intérpretes das leis naquela oportunidade. Então, ali Jesus não estava falando para um leigo das leis. Não sei se poderia ser semelhante assim. Era a mesma coisa que Jesus está falando aí com o nosso Supremo Tribunal Federal, com Marco Aurélio, com Fux e com tudo mais, né? Então, era um nível complexo de conversa. E deu para estabelecer, e deu para nós percebermos que Jesus já fez, quando ele fez a pergunta, né? Porque, voltando um pouquinho lá com Moisés, basicamente, Moisés, fazendo as leis humanas, né? Naquela oportunidade da nossa ainda truculência, do nosso recém-saídos, que estávamos do reino do animal irracional, ou seja, dos instintos, né? E devido à não compreensão ainda do Espírito, Moisés então estipulou que era possível. Inclusive, se vocês se lembrarem, eu não sou entendido disso, me perdoa se eu estou cometendo até alguma falha, mas existia de o pai da noiva dar um dote para o noivo, para que se ocorresse um dia essa separação, ele devolveria o dote para a noiva para que ela pudesse se sustentar, porque naquela oportunidade ainda era assim que funcionava, né? Então ali Jesus não estava discutindo com os fariseus se o divórcio era legal ou não era legal. Os fariseus, solicitando a Jesus, perguntaram por qualquer motivo. Então, existiam basicamente duas correntes de compreensão naquela oportunidade. Uma que era muito rigorosa, que era o seguinte, né? Se despedir, ela não pode casar mais com ninguém, não pode casar mais com ninguém, e tem que seguir uma rigorosidade, e que tem que ser comprovado, e que não pode ser mais dizer, eu não gosto mais de você, não quero mais ficar com você. Tinha que ser algo, né, muito, digamos assim, rigorosamente estabelecido. Não era tão exigente assim. Então, essa conversa nós temos que compreender da particularidade lá. Então, Jesus se referiu. Vocês já não leram?
e que pode e tudo mais. E aí eles retrucaram, né? Qual é o motivo? E Jesus, escrito, que eles já tinham lido lá, e Moisés ordenava aquele que deixasse, porque, Moisés tentou substituir uma lei humana extremamente rigorosa. Aí o manda matar, apedreja e mata. Ou seja, foi infiel. Moisés quis dar uma ajeitadinha, ó. Não, mas não pode casar com o outro e ela também não pode casar com o outro. Tentou melhorar um pouquinho. Mas vamos trazer agora para o século XXI, para nossas vidas. O caminho que já caminhamos aí há mais de 2000 anos, para nossas relações, compreendendo agora com mais clareza que nós somos esses Espíritos de Deus e que nós, antes de nós estarmos com esse nosso corpo aqui agora, nesse novo local, com essas novas relações, nós nos encontrávamos em um ambiente, em uma colônia espiritual, onde nós fizemos um projeto reencarnatório. Inclusive, algumas vezes nós falamos, inclusive, também absorção melhor. E vocês lembram quando nós falamos que quando nós vamos reencarnar, a primeira coisa que é estruturar são as injunções, são as nossas obrigações e que elas não poderão ser modificadas. Não é imposição da lei divina, é necessidade, extrema necessidade, que é, primeira coisa, onde vamos nascer? Quem será a nossa família consanguínea? Fisiologia, nós vamos trazer injunções, compromissos. Nosso primeiro compromisso, estar ligados a que nós possamos fazer a redenção, estar na oportunidade tão necessária. Reencarnatória. Observarmos hoje, no século XXI, sido são desse compromisso reencarnatório que fizemos. E aí, a doutrina espírita, então, nós somos muito procurados saber o que a doutrina espírita nos traz sobre separações, que está ligado exatamente ao nosso capítulo de hoje. E se nós formos observar, então, é um compromisso reencarnatório que nós fazemos antes do berço. E aí, então, não sei se poderia ser simplório na colocação, existem alguns níveis de compromissos reencarnatórios em relação ao casamento, ao matrimônio. Como é que funciona? Bom, existe os compromissos que, lembrando aqui que nós vivemos num mundo de provas, expiação e reparação. Então, existem alguns níveis desses compromissos. Bem simplesmente falando, existe os casamentos já afins, onde são espíritos que já têm laços de recursos de fraternidade, de amor e de compreensão. Existe os casamentos de provas, onde espíritos assumem o compromisso de estar junto novamente para regularizar, para trocar de vibrações, de sentimentos, para que possam regenerar vibrações, energias que carregam referências energéticas. Existe os que nós chamamos, então, os casamentos provacionais. E existem os casamentos, que aí, eu não sei se esse até seria o termo, mas que são os mais sacrificiais. Isso é quando? É quando o espírito já atingiu um nível de amor e de sabedoria de altíssimo
gabarito, digamos assim, e que se propõe a reencarnar, a estar junto com outro, ainda está lá atrás nesses sentimentos. Me vem à mente aqui para lembrar, né, que todo mundo lê O Nosso Lar, e ele é muito educativo, lembrando aqui da mãe de André Luiz, quando acertou com a espiritualidade superior, novamente estar reencarnada, tendo o mesmo marido, tendo as filhas que eram as amantes do marido como filhas dela. Então era perceptível que o nível de evolução dela era muito superior de amor e bondade. Então, aparentemente, aos olhos de nós humanos aqui, como já era na época em que ela esteve encarnada aqui, como esposa do Laerte e mãe do André Luiz, né, que ela já era tida julgada pela sociedade, pelas amigas, pelas rodas, como extremamente boba, como extremamente, né, pacata, como não fazia as coisas, né, como não percebia que ela deveria fazer diferente, e ela dizia sempre que tinha o compromisso de amá-los. Né? Bom, que cada um, então, agora aí, com os benfeitores amigos que os envolvem, e procura sentir no coração, aqueles que já estão envolvidos nos laços, qual é o nível dessas nossas relações. E, voltando ao Evangelho, então, o que vem a ser, então, essa compreensão? O que Deus uniu, que é o quê? É o nosso projeto reencarnatório. A maior ascensão divina que nós temos para os nossos espíritos imortais, na caminhada para a angelitude, é termos a oportunidade de nascer de novo, e os melhores recursos foram que foram nos trazidos. Mas tem uma singularidade nesse capítulo aqui, como em alguns dos outros, eu não sei se todo mundo percebeu, que aqui não teve instruções dos espíritos. Será por quê? Será que até os espíritos não quis dar pitaco no assunto desse, que é muito mais, então, nosso? Então, não tem no Evangelho nenhuma instrução dos espíritos, como ocorre em todos os capítulos. E apenas um item: indissolubilidade do casamento e divórcio. Os espíritos, então, nem deram pitaco, então, em relação a esse processo de sentir esse compromisso, que seria mais um estudo da nossa parte, na nossa experiência. Então, está mais ou menos claro aí o que Deus uniu significa compromisso do projeto encarnatório? Beleza? Beleza. Então, mas, digamos assim, né, o meu ínfimo recurso, né, fiquei pensando e pedindo orientações aos benfeitores que me ajudassem a fazer alguma coisa que pudesse ajudar a todos, independentemente se está no matrimônio, se já separou, se está pensando em separar, porque, amados, nos nossos atendimentos, no Abraço Fraterno, inclusive no atendimento que nós chamamos lá de, que nós falamos que é assistência fraterna, é uma procura imensa, eu não poderia dizer a porcentagem, mas é uma procura imensa de espíritos extremamente aflitos nos procurando, dizendo: eu estou separando, ou eu quero separar, ou eu me separei. E aí, como orientar? Como os olhos do Espírito Divino somos. Perdoe-me, né? Liberdade de, então, as instruções dos Espíritos bondosos, eu, então, acho que não tinha. Eu recorri ao Eurípides, a sua equipe, e como sugestão me veio procurar, assim, então, né, aos espíritos benfeitores Emmanuel e Chico Xavier, que falasse exatamente, já, porque isso aqui foi 2000 anos atrás, mas que trouxesse para nós agora uma conceituação no nosso estado evolutivo agora. Século XXI, sociedade moderna, recursos tecnológicos, recursos científicos e tudo mais. Então eu peguei em 2 livros. Um chama-se Encontro Marcado, é sublime, é maravilhoso, que é Encontro Marcado com as lições do Cristo. E o outro é algo que atormenta toda a nossa humanidade no estado evolutivo que somos, que é esse aqui, então, que é, perdoe-me, né? Que é Vida e Sexo.
Eu vou ler sobre aqui na ordem cronológica. O encontro marcado, Chico e Emmanuel os escreveu em 1967. Se vocês permitirem, não sei se vai demorar muito, mas está me vindo com muita vontade agora, que eu lesse a introdução do livro Encontro Marcado. Pode ser? Então vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, né? Narrado por Mateus. E agora vem o que está na nossa doutrina espírita. Aí já é o Espírito de Verdade, que diz o seguinte na codificação. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimido, e sereis aliviados e consolados. Não busquei a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus vos dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Espírito de Verdade, lá no capítulo 7. E agora vem o benfeitor Emmanuel. A vós que aspirais a alcançar a trilha da libertação e da paz, e a vós que experimentaste a visita da dificuldade e da provação, e indagais pela causa da angústia e do sofrimento, oferecemos essas páginas. Elas não guardam a pretensão de revelar-vos caminhos maravilhosos da terra para os céus, e se desejam, de algum modo, definirmos os diálogos de uns para com os outros, na temática da vida, ante aos problemas da edificação do reino do Senhor, adentro de nós mesmos. Crede, leitor amigo, cada capítulo singelo deste livro não é senão um entendimento de alma para alma ou rápida entrevista entre nós e a verdade. No contato com a doutrina espírita, a religião universal do amor e da sabedoria, na qual palpita, inevitável para cada um de nós, o encontro marcado com as lições do Cristo de Deus. Então, aflito, desesperado, inconsolado, está aqui o consolo. E aí, então, nós vamos especificamente no capítulo 51, ante ao divórcio. Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel, que lá na época, na codificação, ele não falou, mas vai falar para nós agora, e falou para nós em 1970, onde uma percepção do casamento e de tudo estava sendo um pouco, vamos dizer assim, saindo do eixo do entendimento do Espírito Divino e do compromisso reencarnatório. E aí Emmanuel, então, começa assim, lar e divórcio. Toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Qual acontece ao comboio quando destaca bruscamente ou descarrilha? É imperioso angariar proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. Então, o que ele está dizendo? Ele está semelhante a um vagão, a um comboio, que para bruscamente ou que descarrilha. Então, nós temos que angariar esforço na nossa intimidade para que o nosso carro doméstico prossiga. E aí ele fala, no transporte caseiro, aparentemente ancorado na estação do cotidiano, e dizemos aparentemente porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessantes. Quase todos os acidentes se verificam pelas evidências de falhas diminutas, que, em se repetindo indefinidamente, estabelece, por fim, o desastre espetacular. Então, na tratativa diária, na convivência diária, coisas parecem pequenas, aquilo vai se acumulando e vai acontecendo, e aí acaba como se fosse o parafuso, a engrenagem quebra. Então ele fala, estas falhas, no entanto,
nasce do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo. Ou seja, né, essas pequenas falhas são responsabilidade de quem tem mais interesse que o veículo continue, quem fez o consórcio, quem fez a união. Ou mais propriamente, do marido e da mulher. Chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação. Olha a profundidade desse esclarecimento. Então, estão chamados a regenerar o passado e a construir para o futuro possibilidade da reencarnação no presente. Falhas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio a pequeno desequilíbrio até que desencadeie o desequilíbrio maior. Então, uma conceituação que Emmanuel está trazendo aqui, né? Ou seja, qual é a minha parte como marido? Qual é a minha parte como esposa? Abrindo um parênteses aqui, haja vista que, pelas leis divinas, não existe o casamento por acaso. Existe até os casamentos que não existiam a nível de planejamento reencarnatório. Que são, não sei se são os casamentos acidentais. Que não foi levado em consideração as leis divinas do amor. Foram por conveniências ou por desejo de sensações que, e é tão sério isso aí, por quê? Porque conforme esse casamento acidental ocorreu, por interesse, por desejo de sensações, ou, vamos dizer, por extrema dificuldade do espírito de medo de ficar sozinho, sei lá, não dá para fazer nenhum julgamento. É provável que ele rompa. E aí, espíritos que não tinham nenhumas relações, referências energéticas, se romper isso aí de boa, sereno e tranquilo, ok. Mas se romper isso aí com desafeto, com rancor, com ódio, com vingança, de algo que não tinha nenhum compromisso a resgatar, passou a ter. Dentro dos casamentos provacionais que nós estamos lendo aqui, que o Emmanuel colocou, é o quê? Que a oportunidade reencarnatória nos trouxe, nós projetamos de estarmos juntos e para a regeneração de compromissos de anteriores em que nós não fizemos bem. Ele disse, né, que as falhas diminuem. Então, o que é a minha parte? Primeira coisa que nós temos aprendido com Jesus. No meu lar, eu que tenho que ser o que mais amo, eu que tenho que ser o que mais sirvo, eu que tenho que estar sempre pronto, eu é que tenho que estar sempre disponível. Essa é a minha parte. Isso compete a mim. Agora, é claro, olha, se aquele em qual eu fiz o compromisso, se aquele que está comigo me amar muito, maravilha. Se aquele que eu fiz o compromisso me servir muito, maravilha. Se aquele que eu fiz o compromisso estiver sempre pronto e para nós termos cumplicidade em tudo que vamos fazer, maravilha. Mas se ele não me amar como eu acho que deveria, não tem problema nenhum. Se ele não me servir como eu acho que deveria, também não tem problema nenhum. Se ele não estiver pronto como eu acho que deveria, também não tem problema nenhum, porque isso não é a minha parte. A minha parte é eu amar. Será que todos nós que fizemos os compromissos reencarnatórios temos consciência que quem está comigo é meu instrutor? A minha esposa é minha instrutora como espírito, porque ela vai me ajudar a aprender o que eu preciso aprender. Será que eu tenho esse entendimento no meu coração que o meu esposo, ele é o meu instrutor? Que ele está aqui para me ajudar a eu aprender as coisas que eu necessito? Será que eu tenho esse entendimento? Ou eu sou exigente? Cobrador? Julgador? Então, o Emmanuel colocou aqui, né? Dessas pequenas coisas que eu não compreendo, que eu é que tenho que servir, que eu é que tenho que estar pronto, que eu é que tenho que ajudar mais. E aí ele continua. Aí ele vai dar alguns exemplos de cônjuges aqui, né? Nos perdoa, mas é a instrução do Emmanuel. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto
em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo. E observamos aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal. Observa bem isso aqui, ó. Porque às vezes nós procuramos estar com extremado recursos e convivendo de forma em que todo mundo possa ver a nossa experiência ser estampado. Então ele disse, notamos o que arrasa a união conjugal em festas sociais permanentes e assinalamos os que a destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia, que acabam com a paz em família, manejando atitude de contra sistemático. É aquele que é contra tudo, põe defeito em tudo e nada tá bom. Então ele diz, atitudes do contra sistemático diante de tudo e de todos. E identificamos os que a exterminam pelo silêncio culposo. Ou seja, não fala nada. À frente do mal. Surpreendemos, desculpe aí, né, agora quem aqui reencarnou como mulher, né, como sexo feminino, com essa fisiologia, né, surpreendemos os fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires da vassoura e da enceradeira. Talvez enceradeira vocês já nem conheçam mais, né, porque é um termo um pouco antigo, ali de 1970. Disposta a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco nos móveis, e somos defrontados com aqueles pelos quais primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Vocês estão percebendo onde Emmanuel está trabalhando aqui na nossa vivência diária? Quando ele falou pequenas coisas, e aí ele disse, equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quanto se propõe a garantir a felicidade conjugal. De vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores afeiçoados são passageiros. Meus amados. Marido e mulher, né? Nesse comboio, os nossos filhos são os passageiros. Em que estação nós vamos deixá-los? E aí, então, alguém perguntará, como situaremos o divórcio nessas comparações? E daí? Como é que o divórcio, então, aí vai resolver o negócio? E olha que explicação sublime. Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. E aqui é o que os benfeitores, quando eu estava conversando com os espíritos que me procuravam pessoalmente, um abraço fraterno, queriam um endossamento. Olha, eu devo largar minha mulher, eu devo largar meu marido ou não? E aí, a resposta está embasada nisso aqui, ó. Quem responde pela iniciativa da separação, eu que quero, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte e cada consciência responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre, com autorização e administração das leis orgânicas da providência divina. Então, agora, vamos lá no esclarecimento mais profundo. E sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável. Conquanto, às vezes, necessário. Com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exerce as funções de chefe e maquinista. Essa foi a orientação do benfeitor Emmanuel em 1967. Dizendo, então, que se ainda tiver que ocorrer, mas é lastimável. Essa foi a conclusão que ele colocou. E, recorrendo a esses espíritos também,
caminhemos com a lição sublime nesse livro, Vida e Sexo, capítulo 8, que aí ele faz referência ao Evangelho, que é divórcio. Esse aqui Emmanuel já escreveu em 1970. E esse livro é sublime demais também. Então, o que é o capítulo 8 no divórcio? O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável no caso em que não se levou em conta a lei divina. Então, mais uma vez, se alguém nos procura, e outra coisa, né? E quando nós, então, metemos o bedelho? Não, larga dele, não, larga dela, pelo amor de Deus, você não tem que aguentar isso aí, não, meu. Para com isso, né? Você já pensou a nossa responsabilidade? Se os espíritos superiores aqui nem colocou mérito, nem deu instrução, já pensou nós metemos o bedelho? Dando instruções para que alguém se divorcie e deixe? Né? Então ele disse, o divórcio não é contra a lei divina, porque Deus é infinita misericórdia e amor. Né? Tá bom, eu fiz o compromisso, mas eu não estou dando conta agora. Gente, até banco, que é capitalista, que é material, dá moratória, negocia nossas dívidas. Imagina Jesus, com a sua equipe de mensageiros, se não vai nos dar a oportunidade de continuar essa tarefa em outro momento, que talvez nós sejamos melhores. E aqui, então, Emmanuel também coloca uma condição aqui. Quando é que essa medida realmente ela seja mais necessária? É lastimável, já está claro. Então, esse item aqui é do item 5, né, do capítulo que nós estamos lendo, capítulo 22. Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso. Então, esse é o princípio. A não ser o acidental lá, né? Conheceu, achou que era legal, mas não... Ou por... Muitas vezes ocorre, perdoe-me, por desejo de sensações, de relações sexuais. Inclusive, sensações você pode sentir até com qualquer um. Né? Então, partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Ah, não, se não der certo, você larga. Não, dá bola não, isso é normal. Por isso que o benfeitor disse que no final do século XX, esse começo do século XXI, tem sido um grande escolho na estruturação da construção do Rei Divino, a compreensão desse entendimento. E aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Então, é aqui nos laços do matrimônio definido nessas leis aqui, que nós vamos lá no cartório e assina, que se operam as reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Ou seja, né, vou casar contigo por uma razão, por um motivo, porque você, minha esposa, você é minha instrutora no que eu preciso aprender. E vice-versa. Meu esposo, você é o meu instrutor. E eu estou casando para que eu possa construir ou reformular ou modificar os sentimentos que eu trouxe elaborado no meu projeto encarnatório. Então, Emmanuel continua, o casamento será sempre um instituto benemérito. E aquele é muito brilhante, né? Acolhendo no limiar em flores de alegria e esperança aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Ou seja, de início, é o encantamento. A jovem linda, educada, gentil, carinhosa, amorosa. Ah, logo depois, é a mulher ciumenta, é a mulher crítica, é a mulher insatisfeita. No limiar, as flores da alegria, então, é o jovem gentil, educado, abre a porta do carro, manda flores, faz poemas, e depois tornou-se
o esposo calado, frio, desatencioso. Oh, Jesus, o que aconteceu? Porque se não fosse assim, como que nós íamos conectar com esses laços? Isso aí chama vetores reencarnacionistas, que despertem em mim a conectividade. E aí ele fala, então, no começo são essas flores, e continuando, com ele o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para quais se encaminha. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe de faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Ok? Lei divina não impõe. Então, você tem direito de discutir, de separar, de largar? Ok, você tem. Mas qual é a base para tal? Porque está com a cara aqui, ó. Interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraçam. Em muitos lances da experiência, a própria individualidade da vida do espírito, antes da reencarnação, que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência. Então, no mundo espiritual, no nosso planejamento encarnatório, agora eu vou lá te amar, agora eu vou lá te ajudar, agora eu vou lá te servir, né? E reconduzida, porém, a ribalta terrestre, assumida a união esponsável, que atraiu a si mesma, ela desencorajada, à face dos empeços que se lhes desdobram à frente. Ou seja, a hora, fiz tudo o programa, na hora que eu fui enfrentar, trabalho árduo. Então, por vezes, o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo. Seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recurso em si para se sobrepor aos processos da dilapidação moral que é vítima. Então, quem resolveu que não quer mais, e o outro talvez, sem recursos íntimos ainda para suportar essa separação, essa dilapidação moral ao qual está sendo levado. E aí, meus amados, vem aqui, ó. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio. Ou seja, chegou numa condição extrema que ficar junto seria ainda mais difícil para o espírito. Mas qual será que é essa condição extrema? Então ele disse, quer dizer, o divórcio é para ajudar nesse processo onde não tem recursos mais. Então, sempre quando alguém nos procurava, falava, você já fez tudo o que podia, mas tudo mesmo da sua parte. E aqui, irmão, diz, né, se não tem mais jeito mesmo, se é relegado ao sofrimento indébito, se vale do divórcio, por medida extrema, olha, contra o suicídio, quer dizer, para mim não suicidar, então é melhor largar. O homicídio, quer dizer, para mim não matá-la é melhor largar, né? Ou calamidades outras que complicariam ainda mais o destino. Se chegar numa condição dessa, realmente o divórcio é lei para ajudar nesse processo, como está diz ali, ó, para deixar para outra vez, ó, agora eu não dei conta. Vou experienciar mais umas 5, 10 encarnações, vou melhorar o meu amor, depois eu vou estar junto de novo. Nesses lances da experiência, surge a separação a maneira de bênção necessária. E o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companheira ou novo companheiro, ou seja, uma nova companhia para a jornada humana. Então, aqui, ratificando aqueles costumes daquela época, né, onde, quando nós lemos no Evangelho, que quem casasse com a mulher que era divorciada, ou quem casasse com o que estava também cometendo. Aqui está dizendo que aquele
em que teve que aceitar, porque o outro não o quis mais, pode, se assim desejar, acolhendo uma nova companhia para a jornada. Então, irmão, já está quase concluindo. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, nos casamentos de provações, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas da regeneração ou da expiação, que rogaram antes do renascimento do plano físico, em auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e que ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Então, aqui está claro, ó, jamais vamos dar pitaco se alguém tem que deixar alguém. Em momento algum. O máximo que nós temos é que agasalhar esses corações, acolher esses corações, ajudá-los com amor, mas que nós não devemos estimular. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Então, pode se divorciar? Vai, pode. Para que não fique pior, para que não faça mais compromisso, fazer o quê? Mas eu tenho na minha intimidade, então, a dimensão disso? Ou é por qualquer coisinha, ou é por qualquer razão, é porque eu fiquei encantado com outro, é porque eu fiquei encantado com outro? Como é que é isso? Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-los da obrigação a que se confiou. Quer dizer, o irmão repetiu isso aqui umas 4 vezes. Não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-los da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que, se não nos cabe separar aquele que as leis divinas reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Vou gostar, amigo, amiga, parente, seja quem for, da mesma forma. Respeita a sua decisão. Bem, meus amados, o nosso tempo está encerrando. Perdoe-me a todos vocês aí da colocação que foi trazida na manhã de hoje. Vamos rogar a Jesus, né? Aos Espíritos bons, que nos ajudem na compreensão dos nossos compromissos como Espíritos de Deus. Que os estímulos das sensações, das ilusões transitórias, das coisas passageiras, não influenciem tanto em nosso espírito imortal, das escolhas, dos compromissos que fizemos para estarmos junto com os espíritos, que o nosso projeto reencarnatório trouxe-nos como o melhor recurso para o momento evolutivo dos nossos espíritos. Que possamos ter os olhos na companheira ou no companheiro, nos filhos, nas sogras, nos sogros, nos cunhados, em todas as nossas relações, como instrutores para os nossos espíritos, como ajudantes do que precisamos aprender. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, amorosos e bons, envolva todos os nossos corações com essas vibrações amorosas e doces, ajudando-nos a nós compreendermos realmente onde estamos, com quem estamos, os compromissos dos nossos espíritos. Ajuda-nos, Jesus,
fortalecendo-nos para que possamos cumprir a nossa parte. Que em todas as nossas relações, nós sejamos sempre o mais amoroso, o que sirva mais, o que compreenda mais, o que perdoa mais, o que aceita mais. Ajuda-nos, Jesus, a sermos muito mais pacientes. Aos instrutores que estão conosco, mais uma vez, Senhor, lhe rogamos a sua ajuda, o seu amparo, o seu amor. Aos nossos corações aflitos, quando o Senhor nos disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Comigo o fardo é leve, o jugo é suave, porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Especialmente, Jesus, ajuda nós a amarmos o que estão conosco nas nossas relações, especialmente do nosso lar, as nossas relações conjugais, com nossos filhos, irmãos e consanguíneos. Ajuda-nos, Jesus, a caminharmos na construção do reino divino e do amor, na intimidade dos nossos corações. Espíritos amorosos e bons, a todos os lares, conceda a todos os encarnados e aos desencarnados que participam do nosso encontro da manhã de hoje passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua vontade de amor. E para nós, encarnados, que os mensageiros de luzes fluidifiquem, magnetizem os copos de água de todos os lares, com os remédios construídos, que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das vibrações do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro aqui da manhã de hoje. Perdoe-me que passou alguns minutinhos, né? E, mais uma vez, o meu agradecimento, a minha alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês em mais essa manhã de hoje. E peço por caridade, por amor dos vossos corações, que me perdoem se não conseguir ser um instrumento dos espíritos bons, para os esclarecimentos, recursos que a cada um de nós mais necessitamos. Mais uma vez, muito obrigado. Que todos recebam um abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. Até o próximo domingo, no mesmo horário, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos nós tenhamos um ótimo final de domingo, uma ótima semana de muito amor, dedicação, trabalho e paciência incessante. Obrigado.